E agora nós vamos para o quadro A Notícia e o Comentário Bíblico. Foi-nos dada um exemplar da revista Despertai, publicação da Sociedade Torre de Vigia, cuja capa de frente estampa a seguinte pergunta: o arcanjo Miguel é Jesus? Pastor Natanael, por que a insistência das testemunhas de Jeová em identificar o Senhor Jesus e o arcanjo Miguel como sendo a mesma pessoa? Isto é, não é um meio de rebaixar o Senhor Jesus para a condição de um anjo na hierarquia de arcanjo? É o que nós observamos. E dentre os ensinos mais conhecidos desse grupo religioso, está a negação da doutrina da Trindade. Ora, negando a doutrina da Trindade, como fazê-lo? Não poupam esforço em negar que Jesus Cristo seja Deus verdadeiro e também enfatizam que o Espírito Santo é uma força ativa, impessoal. E ainda para dar apoio à sua interpretação, chegaram ao ponto de alterar a Bíblia. Em Gênesis 1, 2, na tradução do Novo Mundo, consta: e a força ativa de Deus se movia sobre a superfície das águas, enquanto que o correto é o que já consta de todas as traduções, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, removido um obstáculo para negar a Trindade, assumem que Jesus, na sua pré-existência, era o arcanjo Miguel, tornou-se o homem Jesus e retornou ao céu, assumindo de novo sua posição como arcanjo Miguel. Com isso, então, nós vemos Jesus passar por 3 fases. Desculpe a colocação, mas seria o que nós chamamos de trifásico. Era anjo, passou a ser um homem e voltou à condição de anjo. Agora, o Jesus da Bíblia é imutável. É o que nós lemos em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Eu nunca encontrei num livro publicado por esta Sociedade Torre de Vigia, e olhe que eu tenho bastante, nunca encontrei a citação de Hebreus 13, 8. Nenhum livro. O que diz este versículo? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, mostrando que Jesus, ao tomar a forma humana, ele não abdicou da sua natureza divina. Ele agregou a sua natureza divina à sua natureza humana, como diz o texto de Hebreus 10, 5. Tomou corpo, ele tomou corpo, não deixou de ser o que era para se tornar simplesmente um homem. E quando ascendeu aos céus, ele teve o seu corpo ressuscitado, sendo o mesmo, da mesma maneira que o foi sempre. Então, Miguel é conhecido como anjo, chefe dos anjos, e não tem nada a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pastor, como biblicamente podemos demonstrar a superioridade de Jesus sobre os anjos? Nós temos várias passagens na Bíblia Sagrada, que são, por exemplo, do livro de Hebreus. O livro de Hebreus tem uma qualificação de trazer repetidas muitas declarações do Antigo Testamento que são aplicadas a Jesus, quando no Antigo Testamento são aplicadas a Deus Yahvé, ou Jeová, ou Javé, o nome certo de Deus, corretamente pronunciado, ninguém sabe. Mas vou repetir que o livro de Hebreus traz citações que são, no Antigo Testamento, aplicadas a Deus e que no Novo Testamento o escritor passa para Jesus. Por exemplo,
No livro de Hebreus encontramos uma citação de Hebreus 1 e 5, que é uma repetição do Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. No livro de Salmos, o que se fala do filho, eu hoje te gerei, é identificado como Jeová, pois no texto aparece o tetragrama, onde as nossas Bíblias cita a palavra Senhor. Então aqui é um exemplo, um segundo exemplo, no livro de Hebreus 1 e 6, nós lemos, e outra vez quando introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Este texto é uma citação do Salmo 97, versículo 7, que declara, confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura, que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Então aqui a adoração se aplica a Jeová, como se vê no verso 1, o Senhor reina, aparece o tetragrama. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Em Hebreus 1 e 6, essa adoração é aplicada a Jesus. Então o Pai de Jesus é Jeová, ambos merecem adoração pelos seres angelicais. E mais um exemplo de Hebreus 1 e 8. Lemos, mas do Filho diz Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Este texto de Hebreus 1 e 8, onde o Pai diz para o Filho, mas do Filho diz, ó Deus. Então este texto é a citação do Salmo 45, versículo 6, que diz, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Como dissemos, este texto é aplicado a Jesus no livro de Hebreus. O Deus Jeová do Antigo Testamento chama seu filho, ó Deus, usando o invocativo, ó. Então o Pai de Jesus é Jeová, o mesmo Deus, porém duas pessoas distintas. O Verbo estava com Deus, João 1 e 1, e o Verbo era Deus, ou seja, da mesma natureza. Pastor, que outros exemplos fora do livro de Hebreus podem ser apresentados? Nós apresentamos uma profecia que se encontra no livro de Isaías 40, versículo 3, que no Novo Testamento aparece em Mateus capítulo 3, versículo 3. Escute só, meu ouvinte. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nesse texto aparece o tetragrama. Endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Isaías 40, versículo 3. Esse texto foi citado por João Batista quando apresentou Jesus ao público e o aplicou a ele dizendo, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então Jesus era apresentado como Deus Jeová, mostrando assim a identidade de natureza entre o Pai e o Filho. E Miguel é uma pessoa, um anjo de alta categoria, que ele é o defensor do povo de Israel, 12 de Daniel, versículo 1, enquanto Jesus é o nosso defensor ou o nosso advogado, como diz 1 João 2 e 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis,
Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mostrando assim que enquanto Miguel tem uma função restrita, advogado do povo de Israel, Jesus tem uma função absoluta. Além disso, no livro de Daniel 10 e 13, chama Miguel de um dos primeiros príncipes. Quando se fala um dos primeiros, é porque há outros iguais. Um que se distingue dos outros iguais. Mas Jesus Cristo é chamado o unigênito do Pai. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, negar a doutrina da Trindade, recorrendo a meios impróprios, não é correto.